Boa noite, pessoal. Só retificando, para calcular o capacitor do motor. O que eu deduzi aqui que as fórmulas que o pessoal tá passando aí tá errada no YouTube. E a fórmula é a fórmula de reatância capacitiva. Você vai ter que calcular a reatância capacitiva em cima de um valor de um capacitor, vamos supor 10 micro. Calcular a reatância capacitiva daquele capacitor. E você vai pegar a rede de 110 volts e vai dividir pelaquela reatância. Aí você vai ter a amperagem que vai dar de consumo ali. Aí se você dividir por 220, vai dobrar a amperagem, porque a reatância é a mesma em 220. Ela não muda a reatância conforme a tensão, ela muda conforme a frequência. Então se nós temos 60 Hz ou 50 Hz, vai continuar a mesma reatância. Então, pela eletrônica que eu conheço, essa reatância você vai pegar e vai dividir por 220, você vai ter a corrente ali. Supondo um capacitor de 10 micro, se der 10 ohms, quer dizer, 10 ohms não, se der 100 ohms em 110, ele vai dar 1 ampere. E em 220 ele vai dar 2 amperes. Então, para você colocar no motor de 3 CV que consome por fase em aberto 2,7 amperes, um, um capacitor em 220 ele vai dar praticamente os seus 2 ampere e meio, entendeu? Então você tem que calcular em cima disso. A gente usou um capacitor aqui, eu ainda vou descobrir a fórmula certa, aí eu vou passar para vocês, mas a gente usou um capacitor aqui de 35 micro e ele em aberto, o motor em aberto, cada fase estava consumindo, a fases que não vai o capacitor estava consumindo 2,7 e a fase do capacitor que colocou 35 micro consumiu 2,5 ampere. Então tá dentro da faixa. Em aberto com carga vai mudar, mas aí com carga você já sabe que o motor trifásico ligado em monofásico vai cair e você não pode consumir os 3 CV, você vai consumir menos. Você vai consumir 2 CV, 2 CV e meio no máximo. Então, com uma corrente de 2,5 ampere tá muito bom. O cálculo que os caras estão passando aí no YouTube aí falando que é 180 micro, o outro falando que faz uma conta lá, divide 220 por 220 pela corrente lá e faz um cálculo lá. Tá tudo errado esse pessoal no YouTube falando isso daí. Se você colocar esses capacitores, a hora que eu coloquei um capacitor de 60 micro, eu não tinha nem colocado 180 micro. Eu coloquei só de 60 micro, já deu 10 amperes na fase do capacitor ali. Então aquele fio do motor não tá preparado. Ele ia torrar o meu motor. Ia queimar o fio da bobina, e se eu deixasse mais tempo ligado ia queimar esse motor. 10 minutos esse motor já teria queimado. Então esses cálculos aí estão errados. Toma cuidado na hora de você fazer o cálculo, coloca um valor muito baixo de capacitância e vai medindo a corrente conforme as outras fases que não tem capacitor. Se der 1 ampere por cavalo, você tem que colocar 1 ampere um capacitor que dê no máximo uma corrente de 1 ampere naquela fase da bobina ali que você recompensou no monofásico. Então toma cuidado. Se você tem motor de 5 cavalos, 10 cavalos, você vai subindo a capacitância aos poucos
e vai medindo com o alicate amperímetro para você não queimar. Não passa da corrente que o motor aguenta ali, porque se você passar, você vai queimar o seu enrolamento e depois vai falar que eu ensinei errado, entendeu? Eu não ensinei errado, não, tô ensinando o jeito certo. Eu vou postar o vídeo no YouTube aí, vocês dão uma olhada, aí tem a fórmula de retas capacitiva, faz os cálculos e vai ver que vai dar certo. Agora se colocar o que o pessoal tá falando aí, 180 micro para motor de 3 CV, 5 CV, vocês vão queimar esses motores. Então toma muito cuidado, beleza?